bem? Olha, estamos de volta do intervalo. Nosso Mais Saúde tá na tela para você. Você tá curtindo o nosso programa? Olha, eu espero que sim. Porque agora a gente vai estrear um quadro novo no nosso programa, estreia de 2015 para você, novidade. O quadro de entrevistas, é isso mesmo. E hoje, para estrear esse momento super gostoso que a gente quer compartilhar com você, tá aqui com a gente em nossos estúdios o Dr. Thiago Pata, ele que é videocirurgião, também especialista em obesidade, vai contar um pouquinho da história dele. E o que ele está fazendo aqui em Rondônia, quais as novidades que ele está trazendo para a gente nesse segmento. Tudo bom, doutor Thiago? Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Imagina, Júlia, eu agradeço a produção do Mais Saúde, é um prazer enorme estar participando com vocês, estreando esse quadro, né, tão legal, e sempre com o objetivo de trazer informações atualizadas e prestar, de certa forma, uma informação de qualidade para os nossos telespectadores. Com certeza. A gente está vivendo um tempo aí de um boom, né, nessa história da obesidade, é quase que uma epidemia disso, né, no mundo inteiro. Então é um assunto que todo mundo quer saber todo dia. Quem não está numa dieta aí, né? Todo mundo está preocupado com o corpo ultimamente e é sempre bom ter informações nesse sentido. Mas eu quero começar, doutor Thiago, perguntando como é que se deu a sua formação. Por que você escolheu essa especialidade? Quanto tempo você está nessa vida aí de médico? Como que começou aí a sua carreira? Na verdade, eu sou filho da terra, né? Sou nascido aqui em Porto Velho, na maternidade Regina Paz. E saí daqui, na verdade, para fazer o ensino médio na época ainda, em 94. E fui para Minas, onde a minha família é oriunda de Minas. Vieram para cá em 78. E desenvolvi, de repente, esse interesse pela medicina na minha formação do ensino médio. A princípio, eu gostava muito de jornalismo, que era a profissão do meu pai. Porém, quando eu comentava isso, a minha mãe dava 3 mortal para trás. Falava, não, meu filho, vá por outro caminho. No meio desse intermeio, o que aconteceu? Meu irmão acabou fazendo odontologia, eu me aproximei um pouco da área da saúde e fui para a medicina. Dentro da medicina, Júlio, uma coisa interessante que eu não tenho ninguém médico na minha família próximo de mim que serviu de exemplo para eu ser médico. Na verdade, eu sou o primeiro da minha família que a gente convive da área. E aí, o que acontece? Eu imaginava que todo médico era cirurgião. Eu não sabia que existia médicos que operavam e não operavam. Então, quando eu fui fazer medicina, eu já fui pensando em fazer cirurgia. Eu achava que eu já sairia da faculdade formado como cirurgião. E aí, no decorrer disso, eu descobri que tinha uma especialização. Então, acabei a minha faculdade, fui formado então, em medicina pela Universidade Federal do Amazonas, aqui ao lado, na UFAM. Fiz a minha primeira especialização em cirurgia geral também nessa mesma universidade, na Federal do Amazonas. Depois disso, fui para Brasília, onde fiquei 1 ano e meio fazendo videocirurgia, pela Universidade JK e pelo CETREX, que é um centro de cirurgia experimental no Distrito Federal. Depois disso, alguns cursos de atualização e no decorrer de toda essa minha formação, eu sempre fui muito envolvido, desde a época acadêmica, com uma grande equipe de cirurgia bariátrica no Amazonas. Né? A equipe de um colega, um professor que eu respeito muito, o Dr. Vitor Dibe. Então, o Dr. Vitor foi o pioneiro nessa área aqui na região norte, no Amazonas. E ele, de certa forma, me incentivou e foi um exemplo, ele junto com alguns outros mestres, Dr. Raimus, também videocirurgião, que me levaram então para videocirurgia. Agora, se você me perguntar o que me fez fazer videocirurgia, foi a união de duas coisas. Primeiro, muita gente falava, e até hoje tem pessoas que me confundem, falam, doutor, você é cirurgião plástico? Eu falo, não, não sou. Mas tinha uma coisa que me interessava na vídeo, que é o seguinte, Júlio, eu sempre gostei de tratar pessoas doentes. Né? Nada contra outras especialidades, não é esse o mérito. O problema é que eu gostava de tentar resolver um problema que existia. E também gostava de dar um conforto, uma coisa um pouco mais estética para esses pacientes. Então a videocirurgia ela acabou casando as duas coisas. Eu conseguia resolver um problema com um efeito estético muito melhor do que o que geralmente a gente via. Então isso foi o que realmente me encantou dentro da videocirurgia. A probabilidade de resolutividade somada a um efeito cosmetológico melhor. Que joia, que legal. Encantador, realmente, viu, doutor Thiago? E a gente vê aí, né, como eu já disse, essa história das pessoas quererem cuidar mais do seu corpo, né? E às vezes a gente é obeso, não sabe que é obeso, acha que tem um sobrepeso e não tem um sobrepeso, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que a gente tem que instalar na cabeça para a gente olhar no espelho e falar, não, eu preciso procurar um médico porque eu acho que eu já extrapolei o limite aí do meu peso. Isso pode trazer que tipo de consequência? Então, Júlia, essa pergunta que você está falando é uma coisa bastante interessante, porque primeiro a gente tem que entender, como você disse, às vezes a pessoa acha que está obesa e não está. Às vezes ela acha que não está e está. Então, nós temos, na verdade, nós seres humanos, nós temos 3 percepções da nossa imagem.
Nós temos aquela percepção que nós nos olhamos no espelho e vimos o que realmente é. Nós temos aquela percepção do que nós gostaríamos de ser ou de passar para que os outros vissem. E nós temos a terceira percepção, que é o que os outros acham da gente. Perfeito. Então, para bem ou para mal, nós acabamos valorizando muito essa terceira percepção. Então, uma opinião, um relacionamento, de repente um comentário pode deixar aquela pessoa numa situação que ela fala, poxa, eu estou acima do peso, ou eu estou abaixo do peso, e nem sempre ser bem assim. O que chega mais no seu consultório? Aquela pessoa que está passando mal, já a saúde debilitada e precisa fazer uma intervenção cirúrgica, ou a pessoa que está mais preocupada com a estética, não está nem assim tão doente, vai lá e quer fazer cirurgia, ou botar um balão, ou fazer alguma coisa desse tipo? Na verdade, geralmente, a gente lá na nossa equipe, a gente acaba pegando aqueles pacientes já um pouco mais avançados dentro da obesidade, né? Ressalto também que a cirurgia bariátrica, ela é um dos meios de tratamento da obesidade. Entendi. Não é o meio mais comum. Então, geralmente, Júlia, aqueles pacientes que nós atendemos no consultório são pacientes que já tentaram outras modalidades de tentativa de perda de peso no estágio inicial da obesidade, porém a doença evolui. Infelizmente, a obesidade é uma doença crônica, progressiva, e ela evolui. Se o paciente não tratar, ele está com 10, depois vai para 15, depois vai para 20 e ganha e perde um pouquinho, mas no final das contas ele sempre está ganhando, que é o tal do efeito sanfona. Então, quando esses pacientes vêm comigo, na maioria das vezes, não é 100%, mas a grande maioria eles já vêm numa situação onde já começa a aparecer as doenças relacionadas à obesidade. Entendi. Aí vem hipertensão, diabetes e por colesterol, doenças coronarianas, alguns tipos de tumores, na mulher tumores de ovário, tumores às vezes de mama, no homem alguns tumores do intestino e assim por diante. Às vezes outros sintomas fazem o paciente nos buscar e a gente identificar que ele está com quadro de obesidade. Era aí que eu queria chegar, doutor Thiago, perguntando o seguinte: a gente sabe que você tem a sua clínica, que é a Vigor, né? Lá, dentro disso que você me falou, você tem outros especialistas que te ajudam na formação dessa equipe para lidar com tantos problemas que é o que a obesidade traz, né? Júlia, hoje em dia, uma coisa que é muito legal da medicina é que nós mesmos aprendemos com o tempo. O cirurgião, ele sempre foi conhecido historicamente por se achar o semideus, digamos assim, né? Então ele tinha muito aquela ideia de que eu resolvo, eu faço e assim acabou. A obesidade, a cirurgia bariátrica, ela botou o cirurgião num completamente outro universo, onde ele entende, ou pelo menos deveria entender, que ele é peça de um tabuleiro. Que para esse jogo funcionar, todo mundo tem que fazer o movimento certo. Então, o tratamento da obesidade ele é feito de uma forma multidisciplinar. Eu sou cirurgião, porém eu tenho outros colegas cirurgiões, tenho endoscopistas, tem psiquiatra, tem nutricionista, tem endocrinologista, tem educadores físicos. Então, ou seja, é um leque de profissionais, cada um atuando em uma parte da obesidade, já que a gente só entendeu que o tratamento da obesidade deve ser multidisciplinar a partir do momento que recentemente os estudos nos mostraram as causas da obesidade. E nós entendemos que as causas da obesidade elas são multifatorial. Aquela história de que a pessoa é obesa porque é preguiçosa e come demais, isso daí, me desculpe, é uma forma preconceituosa de ver o obeso. Isso pode ser um dos fatores, porém tem história genética, história familiar, medicações e uma gama de outros fatores que podem culminar com excesso de peso. Então nós temos que entender que o problema é complexo e que ninguém é dono da verdade nesse assunto. E que uma equipe sim tem maior condições de abordar isso com qualidade. Entendi. E agora, para finalizar a nossa entrevista, eu queria fazer uma pergunta assim, que está me deixando um pouco curiosa. Você já atua nessa área já há muitos anos, desde a sua formação inicial, e você agora montou a sua clínica, a Clínica Vigor. Você opera lá dentro? O que você faz nessa clínica? O que a gente pode encontrar lá na Clínica Vigor, se eu quiser, por exemplo, indicar para alguém, um parente, alguma... Então, qual que é a abordagem de vocês dentro da clínica? Júlia, o Instituto Vigor, agora a gente inaugurou a nossa sede recentemente, dia 30 de janeiro agora. Ele é uma realização... Eu vi pelas redes sociais, belíssimo. É a realização de um sonho, é algo que a gente vem há muito tempo trabalhando, economizando e planejando. E, sem dúvida nenhuma, é algo que a gente está fazendo para nós e para os nossos clientes e nossos pacientes. Por quê? A gente sempre quis oferecer algo bacana para esses pacientes obesos. Então, o Instituto Vigor hoje ele é uma clínica que tem dois diferenciais. É uma clínica completamente adaptada
para o tratamento da obesidade e suas comorbidades, ou seja, as poltronas, as cadeiras, as portas, os espaços são feitos para isso, para suportar esse paciente, transferir uma segurança para esse paciente. E conforto também, Conforto, imagina um obeso chegar num consultório que fica com medo de sentar numa cadeira porque de repente a cadeira não aguenta. Verdade. Então isso são coisas que às vezes no dia a dia pode marcar. E o outro diferencial, nós não operamos lá na clínica, porém nós temos toda essa equipe disponível para fazer todos os preparos e tratar a obesidade, seja por balão, seja clinicamente ou até mesmo numa cirurgia, como em alguns casos. Então, o diferencial é que você encontra todos esses especialistas no mesmo local, todos falando a mesma língua, já que todos ali são especialistas ou fazem pós-graduação na área, então não tem informações desencontradas, e nós seguimos protocolos e diretrizes que estão bem documentadas hoje já no Conselho Federal de Medicina. Que legal. Olha, gente, realmente incrível. Foi muito bom e esclarecedor esse nosso bate-papo. Queria agradecer muito a sua disponibilidade de ter vindo até os nossos estúdios e de falar um pouquinho mais sobre essa profissão e essa especialidade que hoje em dia é importantíssima para a saúde, para o bem-estar de todo mundo. Obrigada mesmo, doutor. Eu que tenho que agradecer, obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez levando informações e parabenizar pelo programa, está realmente muito bonito. Obrigada, doutor Thiago Pata, o nosso videocirurgião, especialista em obesidade, aqui no programa Mais Saúde. E agora a gente vai para o intervalinho rapidinho, mas antes eu quero que você fique com uma dica saudável. Olha só,